Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Nós estamos aqui iniciando a aula número 10, que corresponde à situação de aprendizagem 10, onde o título é Explicando o comportamento de materiais, as ligações entre átomos, íons e moléculas. Fazendo um parênteses aqui, a ligação entre átomos, íons e moléculas, elas podem ser iônicas, covalentes e metálicas. Nessa situação de aprendizagem a gente vai estar tratando mais das moléculas que são iônicas e metálicas, iônicas e covalentes, porque as metálicas elas já são muito mais fáceis de ser reconhecidas, sem precisar estar explorando modelos explicativos. As habilidades que estão relacionadas com a situação de aprendizagem são duas, que estão em verde aqui, três que estão em verde. Então vamos ver quais são. O que vocês têm que aprender nessa situação de aprendizagem? Identificar possíveis correlações entre os modelos de ligação química, iônica, covalente e metálica. E as propriedades das substâncias, temperatura de fusão, de ebulição, solubilidade, condutibilidade, estado físico, temperatura, pressão, ambientes. Tá? Então qual que é a relação que existe entre o tipo de ligação e as propriedades físicas como temperatura de fusão, ebulição, solubilidade e condutibilidade? Isso nós vamos aprimorar aqui na situação de aprendizagem 10. Outra habilidade é fazer previsões sobre modelos de ligação química, baseadas na tabela periódica e na eletronegatividade. E o último é aplicar o conceito de eletronegatividade para prever o tipo de ligação química. Então vamos dar início aqui à situação de aprendizagem 10. Iniciando na atividade 1, as ideias sobre a estrutura da matéria para explicar a existência de das substâncias, as ligações químicas. Então, questões para a sala de aula, reflexão sobre as propriedades dos materiais. Então, a gente tem várias substâncias, açúcar, etanol, cloreto de sódio, butano e octano. Tá? Estado físico, solubilidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, vamos observar. De todos aqui nós temos o açúcar, o cloreto de sódio, que são sólidos. O etanol e o octano são líquidos e o butano é um gás. É solubilidade em água somente o açúcar, o etanol e o cloreto de sódio. O butano é pouco solúvel, e o octano é insolúvel. Temperatura de fusão do açúcar 185, do etanol menos 114, do cloreto de sódio 801, do butano menos 135, do octano menos 57, E temperatura de ebulição está aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta: compare as propriedades e as composições das substâncias com base nos elementos que as constituem. Como você explicaria as semelhanças e as diferenças observadas, levando em consideração a composição dessas substâncias? Então vamos ver. Açúcar tem como composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Sua temperatura de fusão é 185. O etanol tem carbono, hidrogênio e oxigênio, sua temperatura de fusão é menos 114. O butano tem carbono e hidrogênio e é menos 135. Observe que o butano é só carbono e hidrogênio e é menos 135. E o octano, carbono e hidrogênio, menos 57. Então, os elementos compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio costumam ter uma temperatura de fusão um pouco mais baixa. Então, essa é uma observação que pode ser feita. O cloreto de sódio, ele já tem um alto ponto de fusão, mas não tem ninguém para comparar com ele aqui. Então, vamos para a questão 2, para esclarecer melhor isso aqui. Ligações químicas na molécula de água. Dá para fazer mais uma observação aqui, galera, voltando. Quando você tem oxigênio, a temperatura de fusão é um pouco maior. Existe uma relação entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de carbono. Com 2 carbonos, menos 114. Com 4 carbonos, que deveria ser menor, menos 135. Só que como tem um oxigênio aqui, eleva o ponto de fusão. Tá? O oxigênio tem essa característica dentro da molécula. Ligações químicas na molécula de água.
A molécula de água, como você já sabe, é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas como esses átomos se ligam, de maneira a conferir à água propriedades que... Não vou desligar agora. Como átomos se ligam de maneira a conferir à água as propriedades que as conhecemos. Tá? Para saber mais sobre a estrutura da água, utilize as informações a seguir e responda as questões propostas. Então, H2O, né, tem um próton, o hidrogênio tem um próton e um elétron, e o oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. Represente a molécula de água por meio de sua fórmula química. Né? Então, como é que é a fórmula química da água? Que já está escrita lá em cima, né? Fórmula química da água, H2O. Estudando algumas das propriedades da água, o arranjo dos átomos mais adequado para explicá-las é aquele em que o átomo de oxigênio se liga a cada um dos átomos de hidrogênio. Representa um possível arranjo das moléculas de água. Então nós temos o oxigênio, né, que está ligado a hidrogênio e ligado a hidrogênio. Muito bem. Dê o número de prótons e elétrons de cada um dos elementos constituintes da água. Então ele quer saber o número de prótons e de elétrons de cada um dos constituintes. Então o hidrogênio tem um próton e um elétron. E o oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. 8 prótons e 8 elétrons. Certo? Dê o número de elétrons da órbita mais externa do oxigênio, camada de valência. Então, quantos elétrons existem na camada de valência do oxigênio? Vamos voltar lá na página da tabela periódica, né? Vamos voltar lá e vamos ver. Cadê o oxigênio? Aqui o oxigênio. Então, o oxigênio tem quantos elétrons na última camada de valência? Ele tem 6 elétrons na última camada de valência. Vamos retornar para o nosso exercício. Então, o número de elétrons na órbita mais externa na camada de valência do oxigênio é número elétrons igual a 6 na camada de valência. Considere as repulsões e as atrações possíveis entre esses elementos, entre esses elétrons e os núcleos dos átomos. Para que ocorra uma ligação, quais forças devem ser mais fortes? Então vamos ver aqui, galera. Então nós temos aqui, ó, dois elementos, né? Que, lembrando que o átomo tem um núcleo positivo e os elétrons, né, na eletrosfera, que tem carga negativa. Então toda ligação química vai acontecer entre os elétrons. Que elétrons? Os elétrons da última camada. Por isso que ela é tão importante, por isso é a camada de valência. Valência porque é a camada que vale, né? Então o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, então ele vai ter 6 elétrons aqui à disposição para fazerem ligações. Aí a pergunta se a gente tem que levar em consideração que vai existir uma atração entre o núcleo desse átomo com os elétrons do átomo vizinho e o núcleo do átomo vizinho com os elétrons desse átomo. Mas ao mesmo tempo que existe essa atração, existe a repulsão entre os elétrons, né? Existe a repulsão entre os núcleos. E aí vamos voltar para a pergunta e entender qual que é a melhor resposta.
Considerando as repulsões e atrações possíveis entre esses elétrons e o núcleo dos átomos, né, e entre os núcleos, para que ocorra uma ligação, quais forças devem ser mais fortes? A ligação química só vai acontecer se os elétrons entrarem em contato. Para que esses elétrons entrem em contato, a força de atração tem que ser maior do que a força de repulsão. Senão, não acontecerá esse contato entre os elétrons dos átomos, né, e consequentemente não vai acontecer a ligação química, né? Então, baseado nisso aí, nós vamos para a questão 6. Faça um desenho que represente a molécula de água e, considerando as interações das forças de atração e repulsão entre os núcleos e os elétrons, discuta se os elétrons das camadas mais externas, que é a camada de valência dos átomos de hidrogênio e oxigênio, poderiam estar mais deslocados para um dos átomos. Então, o que é para a gente fazer aqui? Para redesenhar a molécula de água, né? Aqui eu já estou desenhando ela de um jeito que ela realmente é. Então, o que acontece? A gente costuma representar isso na química dessa forma. É um vetorzinho dizendo que o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, ele vai ficar com seus elétrons, tá? Ele vai ficar com seus elétrons mais deslocado para o oxigênio. Ok? Mais deslocado para o oxigênio. E o oxigênio, por sua vez, vai ficar um pouco mais negativo. Tá vendo isso aqui que parece um G? Não é um G, isso é um sigma, tá? Sigma positivo, sigma negativo. Depois vocês desenham de uma forma melhor. Compare suas representações com as de seus colegas e, após a discussão em classe, né, desenhe novamente a molécula de água representando as possíveis distribuições de carga, que é exatamente o que eu fiz na questão anterior, tá? E aqui nós temos um roteiro de experimentação, né, que nós vamos pegar, vocês podem fazer isso na casa de vocês, pegar o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, segue todo esse procedimento certinho e eu vou mostrar para vocês como é que esse cloreto de sódio pode ficar formado o cristal depois de algumas semanas. Então, pessoal, depois de algumas semanas que vocês realizaram o experimento aí na casa de vocês, né, vocês podem obter cristais assim, ó. Isso é um cristal de cloreto de sódio. Ele não é lapidado, ele é formado dessa forma aqui dentro do copo, tá? E como é que seria a representação molecular desse cloreto de sódio? Seria assim, ó. Seria dessa forma aqui, onde esses átomos maiores aqui, que tem carga negativa, são os cloros e os menores são o sódio. Então, como ele tem esse tipo de empacotamento, né, ele vai formar um cristal cúbico, tá? Perfeito, ok? Então, continuando aqui a nossa... Façam um pequeno relato das observações, né, com seus conhecimentos em química, procure explicar o que pode ter ocorrido, represente por meio de um desenho que eu acabei de mostrar para vocês. Faça aí a resposta. Questão 2. O processo de obtenção de sal de cozinha nas salinas, por exemplo, no Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, pode ser comparado à formação do cloreto de sódio no experimento? Explique. Sim, gente, pode ser comparado. Porque o que é feito no processo de produção do sal? Pega a água do mar, confina numa região, confina num lugar, deixa a água secar e sobra o sal, né? Questões para a sala de aula. Elabore um texto para explicar cada um dos modelos de ligação química que você aprendeu. Então, faça um resumo aí, vamos para a lição de casa. Comparando as propriedades do cloreto de sódio e do açúcar, que são diferentes, porque o cloreto de sódio tem alto ponto de fusão e conduz eletricidade na água, né? Quando dissolvido em água. E o açúcar tem um ponto de fusão baixo e não conduz eletricidade na água. Pode-se dizer que ambas as substâncias apresentam o mesmo tipo de ligação entre os átomos? Com certeza não, porque se tivesse o mesmo tipo de ligação, teria mais ou menos o mesmo comportamento, principalmente o comportamento de conduzir eletricidade em água. Explique.
Veja a tabela com algumas propriedades do cloreto de sódio e do açúcar representada no início dessa situação de aprendizagem. Vocês podem voltar lá e dar uma olhada, mas elas são diferentes. O cloreto de sódio é composto por íons, né? E o açúcar não é composto por íons. Devido ao cloreto de sódio ser composto por íons, esses íons, quando dissolvidos em água, ganham movimento e esses movimentos conduzem à eletricidade, o que não é observado no açúcar. Questão 2. Para explicar a formação do metal magnésio, admite-se que cada um de seus átomos apresenta 2 elétrons livres, que compõem um mar de elétrons. Faça um desenho que representa as ligações existentes nesse metal. Então, o desenho que representa a ligação do magnésio seria esse desenho aqui, onde nós temos os átomos de magnésio, todos juntos, e observem que, segundo o próprio texto, nós temos para cada magnésio mais ou menos 2 elétrons livres, e esses elétrons livres vão ficar em constante movimento em volta dos átomos, e isso que dá o nome do chamado mar de elétrons. É isso que caracteriza o metal, a ligação metálica. E são esse mar de elétrons, que são esses elétrons em movimento, que transportam a eletricidade, ok? E também são esses elétrons que dão aos metais a cor metálica, Então, por exemplo, eu gosto de citar sempre o exemplo do cobre. Se você falar qual que é a cor de um fio de cobre, a cor mesmo é vermelho. Só que a hora que você olha para ele, você fala, não, essa cor é cobre, porque é um vermelho metálico. Então, as cores metálicas têm as suas características, de aspecto metálico graças ao mar de elétrons que existe em todos os metais. E é por isso que somente os metais conduzem a eletricidade no estado sólido. Continuando aí com a nossa lição, vamos para a questão 3. Que tipo de ligação você esperaria que ocorresse entre os átomos de cálcio e de cloro para explicar a existência do sal CaCl2, sabendo que esse sal conduz corrente elétrica quando fundido? Bom, nessa altura do nosso raciocínio a gente já sabe que todo material que só conduz eletricidade, só conduz eletricidade quando fundido ou quando dissolvido em água, é um material composto por ligação iônica, porque todos os materiais que não conduzem eletricidade de jeito nenhum são materiais formados por ligação covalente. Todos os materiais que conduzem eletricidade no estado sólido são metais. E os iônicos só conduzem eletricidade quando eles estão dissolvidos na água ou estão fundidos, estão na forma líquida. Questão 4. Butano, octano são formados por ligações covalentes. Aqui ele já está afirmando isso, entre seus átomos. Comparando suas propriedades, pode-se perceber certas semelhanças, mas não igualdade, Como você explicaria esse fato? Veja a tabela de algumas propriedades do butano e do octano apresentadas anteriormente. Então, vamos ver se a gente pega aqui a tabela para dar uma olhada, Butano e octano, opa. Então temos aqui, butano e octano. Um é gás, o outro é líquido, um é pouco solúvel em água, o outro é insolúvel. Temperatura de fusão, as duas são negativas, abaixo de zero, Então realmente eles têm propriedades parecidas. Como são formados por ligação covalente, eles não conduzem eletricidade, E vamos voltar à nossa questão então, Veja a tabela. Como é que você explica esse fato? Esse fato ocorre porque eles são formados pelos mesmos elementos, que é carbono e hidrogênio, que vão fazer o mesmo tipo de ligação que a ligação covalente. Então é isso que dá a característica deles serem parecidas. Atividade 2. Explorando a tabela periódica, a previsão dos modelos de ligação química. Análise de informações sobre algumas substâncias. Analise os 3 conjuntos de substâncias cujas propriedades são dadas a seguir. Então, o primeiro conjunto nós temos cloreto de potássio, cloreto de magnésio e cloreto de bário. O que os 3 têm em comum? Os 3 são formados por cloreto, ok? Leia as informações apresentadas e aponte similaridades e as diferenças entre as substâncias. Então, quais são as similaridades? Os 3 são cloretos.
Olhando aqui nas propriedades, os três têm temperatura de fusão próximas, né? Ó, 900, 700, 700, né? Com relação à solubilidade, né? É sólido solúvel em água, ó, solúvel em água, opa, solúvel em água, solúvel em água e solúvel em água. Então tudo isso são semelhanças. Então os três têm cloreto, os três têm ponto de fusão parecido, os três são solúveis em água. E as diferenças quais são? Bom, a primeira diferença são três elementos diferentes, que é potássio, magnésio e bário, né? A própria temperatura de fusão não é igual, né? A utilização deles são diferentes, né? Outra similaridade, né? Todos eles conduzem corrente elétrica, tá vendo? Ó, todos eles conduzem corrente elétrica. Isso é similaridade, não diferença. Tá, ó. Conduzem corrente elétrica. Tá. E as diferenças que está tendo aqui é a utilização deles e que um é formado por potássio, magnésio e bário. Questão 2. Considerando seus conhecimentos sobre o cloreto de sódio, que também é formado por cloro e é um sólido iônico, e as informações fornecidas na tabela, você consideraria que essas substâncias são semelhantes ao cloreto de sódio? Sim, são semelhantes ao cloreto de sódio. E são formadas por ligação iônica? Sim, são formadas por ligação iônica. Por quê? Elas são formadas por ligação iônica porque elas são solúveis em água, porque elas conduzem corrente elétrica, porque elas têm alto ponto de fusão. Tá? Localize na tabela periódica os elementos constituintes desse composto. O que você observa? É possível estabelecer alguma generalização? Eu não preciso nem olhar na tabela, gente. Todos são formados por cloro. Qual que é a generalização? Tanto o magnésio quanto o bário tem 2 cloro para cada magnésio e 2 cloro para cada bário. Isso quer dizer que eles pertencem à família 2A. Então dá para estabelecer uma generalização? Dá. Vamos voltar lá na tabela. Cadê a tabela? Então, ó, né, bário e magnésio. Então, se eu pegar o berílio, cálcio, estrôncio ou rádio, vão ser todos compostos por 2 cloros e um elemento, né, desse grupo, que é o grupo 2A, que é o grupo dos alcalinos terrosos. Questão 4. Qual seria a fórmula do brometo de sódio e do brometo de magnésio? Explique como se dariam essas ligações entre os elementos constituintes desses sais. Então vamos lá, ó. Não é brometo? Estão vendo aqui, ó, cloro, o bromo está embaixo. Se o cloro se liga com o potássio, formando um cloro para um potássio, e com magnésio 2 cloro para um magnésio, né? Vamos observar que o bromo, que é da mesma família do cloro, vai se comportar da mesma forma. Então nós vamos ter um bromo, seria um bromo para um potássio e 2 bromo para um magnésio. Vamos voltar lá. Opa. Qual seria a fórmula do brometo de sódio, né? Então, como seria o brometo de sódio? Seria NaBr. Por quê? Porque o Na pertence à família 1A, que vai fazer uma ligação só, né? E o brometo de magnésio seria Mg, Br, ok? Então seria NaBr e MgBr. E qual que seria o tipo de ligação? Seriam ligações iônicas. Como é que eu sei que essa ligação seria uma ligação iônica?
baseado no nosso conhecimento aqui, né, que se o cloreto de potássio é um composto iônico e o cloro é da mesma família do bromo, o bromo vai ter o mesmo comportamento, e o sódio da mesma família do potássio vai ter o mesmo comportamento, e o mesmo é com os outros dois. Tá? Escrevam na quinta, escreva um pequeno texto com as conclusões que você chegou nessa atividade para apresentar à classe na discussão geral. Faça isso, galera. Conjunto 2. Conjunto 2 nós temos: leia as informações apresentadas a ponto de similaridades e diferenças entre as substâncias, né? Então vamos lá. Quais são as similaridades? Todos são formados por oxigênio, né? Observem que os grupos aqui, ó, Ca e magnésio, são da mesma família, né? Como é que eu sei que é da mesma família? Só olhar na tabela periódica, né? Então vamos lá, olhar na tabela periódica. Então nós temos aqui, ó, magnésio, cálcio, né? Tudo da mesma família. Então nós temos cálcio e magnésio da mesma família, oxigênio da mesma família. Se o cálcio e o magnésio são da família 2, né? E a gente já olhou aqui em cima que o magnésio e o bário é da família 2, né? E eles estão se ligando com um oxigênio. Vamos ver de que família que é o oxigênio, né? Então vamos voltar lá na tabela. Isso aqui dá trabalho mesmo, gente. O oxigênio é da família 6, né? Então o oxigênio da família 6 vai fazer duas ligações. Deixa eu fazer um parênteses aqui na tabela periódica para a gente estar entendendo o raciocínio. Família 1A faz uma ligação química, família 2A faz duas ligações químicas. Aí você passa o elemento de transição. Família 3A faz 3 ligações químicas. Família 4A faz 4 ligações químicas. Família 5A faz 3 ligações químicas. Família 6A faz 2 ligações químicas e família 7A faz uma ligação química. Então é assim que funciona, ó. É 1, 2, 3, 4, 3, 2 e 1. Por quê? Porque essa é a regra do octeto. O que a regra do octeto fala? A regra do octeto fala que todos os elementos da tabela periódica querem ficar com a mesma configuração eletrônica dos elementos da coluna 8A, que são os gases nobres, que são os elementos mais estáveis da tabela periódica, né? Então, essa configuração eletrônica, né, essa distribuição dos elétrons da família 8A dá uma grande estabilidade a eles, então todo mundo tenta ficar igual a eles. Então, de 8 para 7 falta uma ligação, né? De 8 para 6 faltam 2 ligações. De 8 para 5 faltam 3 ligações. De 8 para 4 faltam 4 ligações. Aí de 8 para 3 já não cabem aqui, né? Tantas ligações na 3, então 3 fica com 3 ligações mesmo. E 2 e 1 também. Então o que é preferível? Família 1A e 2A preferem perder 2 elétrons do que ganhar 6 elétrons. Tá? E a família 3A faz sempre 3 ligações, a 4A 4, 3, 2 e 1, ok? Então vamos voltar lá e vamos entender melhor o que está acontecendo. Então quais são as semelhanças e as diferenças? Semelhanças, todos têm oxigênio. O oxigênio é da família 6A, então o oxigênio faz 2 ligações. O cálcio e o magnésio da família 2A faz 2 ligações. Por isso que eles estão na proporção de 1 para 1 aqui, tá? Só que não se iludem. O cálcio com oxigênio, né? Eles vão fazer, vai ser assim, ó, Ca, 2 ligações. O magnésio, mesma coisa, Mg, 2 ligações, ok? E aqui o sódio da família 1A, então o sódio vai fazer uma ligação só. Por isso que tem 2 sódios para cada oxigênio, porque cada oxigênio faz 2 ligações. Para poder suprir as ligações tem que ter 2 sódios. Então das similaridades todos são óxidos, das diferenças tem 2 que são da família 2A e 1 que é da família 1A. Né? Todos são sólidos a temperatura ambiente, todos têm alta temperatura de fusão, né?
Aqui não fala nada sobre a condutibilidade elétrica, né? No caso, as diferenças são que o óxido de sódio reage com a água, né? O óxido de magnésio não tem nada falando sobre isso. As aplicações também são diferentes. Então vamos para a questão 2. Localiza na tabela periódica dos elementos constituintes desses compostos. Eu fiz isso anteriormente, né? O que a gente observa? A gente observa que nós temos cálcio e magnésio, que é da família 2A, que o oxigênio é da família 6A e que o sódio é da família 1A, né? O que você consideraria que essas substâncias poderiam se formar por meio de ligação iônica entre os elementos constituintes? Justifique e procure explicar como se daria essa ligação. Por que eu afirmaria que isso aqui é formado por ligação iônica? Devido ao alto ponto de fusão, gente. 2500, 2800 graus e 1200 graus é um ponto de fusão muito alto. Por isso eu afirmo que esses compostos são formados por ligação iônica, tá? E como se daria essas ligações? Seria o CaO, MgO e Na. Ok? Questão 4. Considerando a localização dos elementos da tabela periódica, é possível estabelecer alguma generalização explícita? Sim, né? De acordo com as famílias, que eu já falei anteriormente. Então, a proporção entre esses vai ser de 1 para 1, porque o cálcio faz 2 ligações, o oxigênio faz 2 ligações, o magnésio a mesma coisa, que pertence à mesma família, né? Só o sódio que não dá para fazer nenhuma generalização. Qual seria a fórmula do óxido de lítio? Se o lítio é da mesma família do sódio, né, que é a família 1A, então seria Li2O, né? Li2O. Localiza o elemento enxofre na tabela periódica, vocês podem dar uma olhada lá, mas o enxofre pertence à mesma família do oxigênio, né? E aí ele pergunta, ele fala, o sulfeto de potássio é K2S. Se formaria por ligação iônica entre enxofre e potássio? Sim, né? Porque se nós temos aqui, ó, o oxigênio e o sódio, que formam por ligação iônica, e eles pertencem às mesmas famílias, né? Porque o potássio pertence à mesma família do sódio, e o enxofre é a mesma família do oxigênio. Você esperaria que fosse um sólido de temperatura ambiente? Com certeza. Por quê? Porque eles pertencem às mesmas famílias. Qual que seria a fórmula do sulfeto de magnésio? Então, se eu tenho lá que o sulfeto é da mesma família do oxigênio e o magnésio é da família 2A e eu tenho MgO, né? E o enxofre é da mesma família do oxigênio, eu vou ter MgS. Então, qual seria a fórmula? MgS. Escreva um pequeno resumo das suas conclusões, né? Conjunto 3. Nós temos dióxido de enxofre, pentóxido de fósforo e dióxido de nitrogênio. Quais são as semelhanças? São todos óxidos formados por oxigênio, né? Aí agora vamos ver outras semelhanças. O NO2 e o SO2 são gases, né? Não inflamáveis. Eles têm baixa temperatura de fusão e ebulição, né? E o pentóxido de fósforo já não tem. Outras semelhanças. O enxofre e o fósforo pertencem à família, o enxofre pertence à família 6A, então é uma diferença. O fósforo e o nitrogênio pertencem à família 5A, tá? A utilização deles também é diferente, né? Então dê uma analisada melhor aí na tabela e responda a questão 1. E aí vem a questão 2. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a água e as informações fornecidas, você consideraria que essas substâncias se forma por meio de ligação covalente entre os elementos constituintes?
As temperaturas de fusão e de ebulição são mais próximas apresentadas pela água, mais próximas apresentadas as temperaturas formadas por ligações iônicas. Na realidade, gente, essas substâncias aqui elas são formadas por ligação covalente, né? Por que ligação covalente? Porque tem baixa temperatura de ebulição, ok? Localiza na tabela periódica os elementos constituintes desse composto. O que eu observo? O que a gente observa, se vocês olharem lá, é que o fósforo e o nitrogênio pertencem à família 5A, o enxofre pertence à família 6A. É possível estabelecer alguma generalização? Sim, várias generalizações. Se eu pegar fósforo e nitrogênio e ligar com, por exemplo, com enxofre, eu vou ter moléculas parecidas, tá? Localiza o elemento carbono na tabela periódica. O monóxido de carbono se formaria por ligação covalente entre carbono e oxigênio? Sim, se formaria. Por quê? Fazendo uma generalização, porque ele está próximo do oxigênio na tabela periódica, como o enxofre e o oxigênio estão próximos, como o fósforo e o oxigênio estão próximos, como o oxigênio e o nitrogênio estão próximos na tabela periódica. Então eu esperaria sim que fosse formado por ligação covalente, né, e que esse composto fosse um gás na temperatura ambiente. Por que eu esperaria que fosse um gás, monóxido de carbono? Porque os dois pertencem ao mesmo período. Se eu pegar o nitrogênio e o oxigênio, eles pertencem ao mesmo período, né, a mesma linha da tabela periódica. Se você pegar o oxigênio e o enxofre, eles pertencem à mesma família. E se você pegar o fósforo e o enxofre, já o fósforo não pertence à mesma linha da tabela periódica que o nitrogênio. Então o nitrogênio e o carbono, comparando que eles são vizinhos na tabela periódica, os dois reagindo com oxigênio vão formar gases na temperatura ambiente. Escreva um pequeno texto com suas conclusões. E agora nós vamos começar a falar sobre eletronegatividade. Bom, gente, eletronegatividade, questões para sala de aula, define a eletronegatividade. Eletronegatividade é a força de atração por elétrons, ou seja, eletronegatividade nada mais é do que a força de atração que um núcleo de um átomo faz sobre os elétrons do seu vizinho. Quanto mais eletronegativo for o elemento, maior será a força de atração de um núcleo de um átomo pelos elétrons de sua vizinhança. Ok? Então isso é eletronegatividade. Então observe aqui um recorte da tabela periódica, né, e nós temos várias eletronegatividades. Observem que a maior eletronegatividade é do flúor, né? Isso tem um porquê. E a menor eletronegatividade é do césio. Então eu quero voltar lá na tabela, né? Quero voltar lá na tabela e mostrar para vocês uma informação importante sobre eletronegatividade. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela sempre vai aumentar de baixo para cima, ok? Ela sempre aumenta de baixo para cima e ela sempre aumenta. Eu vou colocar aqui, ó. Ela sempre aumenta da direita para a esquerda. Então como é que funciona? Se a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, então nós temos que o elemento, tirando os gases nobres, tá? Porque os gases nobres eles são estáveis, né? Então ele não entra nessa tabela de eletronegatividade, porque eles não reagem com ninguém. Então nós temos aqui,
Seguindo esse raciocínio, quem que vai ser o nosso elemento de maior eletronegatividade? Vai ser o flúor. Por quê? É o primeiro aqui em cima, né? E o que está mais deslocado para a direita. E quem que vai ser o de menor eletronegatividade? Vai ser o frâncio, né? Entenderam por quê então? Que eu tenho o flúor e o frâncio. Menor eletronegatividade e maior eletronegatividade. Agora vamos voltar lá para a nossa recorte da tabela e vamos ver, ó. Observem aqui, ó, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, tá vendo? E à medida que vai descendo 4, 3, 2, 2,5, tá vendo? Então ela diminui de cima para baixo, aumenta de baixo para cima, aumenta da esquerda para a direita e diminui da direita para a esquerda. Tá? Escreva uma frase que indica a variação da eletronegatividade no grupo dos metais alcalinos, né, que é o grupo 1. Então como é que ela varia aqui de cima para baixo? Ela vai diminuindo, né? Escreva uma frase que indica a variação da eletronegatividade no grupo dos halogênios. Como é que ela varia aqui no grupo? Ela vai de cima para baixo, ela vai diminuindo, não é isso? Questão 3. Complete a tabela de acordo com o exemplo. Então isso aqui tá fácil, né, galera? Se a eletronegatividade do sódio é 0,9 do cloro é 3, então 3 menos 0,9 vai dar 2,1. E do KBr? Do potássio é 0,8 e do bromo é 2,8. Então eu tenho 2,8, né? Menos 0 menos 0,8. Isso aqui vai ser igual a 2, né? E do cloreto de magnésio? Cloreto de magnésio, o cloro tem eletronegatividade 3 e o magnésio 1,2. Então eu tenho 3 menos 1,2. Isso aqui vai ser igual a 2,8, né? E o óxido de cálcio, que é o cálcio mais o oxigênio, ó. Cadê o cálcio? Tá aqui, cálcio vale 1 e o oxigênio vale 3,5. Então 3,5 menos 1, então tem aqui, ó, 3,5 menos 1, que vai dar 2,5. Ok? E o nitrogênio é N2, né? Então N2 é só nitrogênio com nitrogênio, então eu vou ter 3 menos 3. Então 3, porque é o mesmo elemento, né? Menos 3 igual a 0. E o enxofre e o oxigênio? Nós temos aqui que o oxigênio é 3,5 e o enxofre 2,5. Então eu tenho 3,5 menos 2,5, que vai ser igual a 1, né? E o NH3? Eu tenho nitrogênio, que vale 3, e hidrogênio, que vale 2,2. Então 3 menos 2,2, que vai ser igual a 1, 1, não. Isso aqui vai ser 0,8, né? 0,8 vai dar menos que 1. E carbono e oxigênio? Vamos lá. 3,5 menos 2,5. Então nós temos aqui 3,5 menos 2,5, vai ser igual a 1. Feita a tabela, há alguma regularidade quando se compara as diferenças de eletronegatividade em substâncias que se formam por ligação iônica e em substâncias que se formam por ligação covalente? Existe, gente, porque quem forma por ligação iônica, né? Esses elementos são formados por ligação iônica e esses são formados por ligação covalente. Então o que a gente observa? Que quem é formado por ligação iônica tem a diferença de eletronegatividade maior do que de dois
para cima, não é isso? E os que não são formados por ligação iônica têm a diferença de eletronegatividade menor do que de 1 para baixo, né? Questão B. Localize na tabela periódica os elementos que apresentam as maiores eletronegatividades. Você pode estabelecer alguma relação entre eletronegatividade e localização na tabela periódica? Sim, né? Que é aquilo que eu fiz, aquele esquema para vocês na tabela lá em cima. Pode-se estabelecer um valor para a diferença de eletronegatividade dos elementos que formam uma substância a partir da qual seria possível classificar como iônico ou covalente? Sim, gente. Existe um dado que diz que se a eletronegatividade for maior do que 1,7, é iônico, tá? A ligação é iônica. E se for menor que 1,7, a ligação é covalente. Ok? Pesquisa individual. Seria interessante vocês estarem fazendo essa pesquisa e entregar separadamente. Chegamos ao final da situação de aprendizagem 10. Sejam honestos com o aprendizado de vocês. Façam um bom resumo aqui no que eu aprendi. Um forte abraço e até a próxima.